quero fazer uma breve reflexão, e eu quero usar então o texto de Mateus, né? O texto de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Um dos textos aqui que eu quero se utilizar aqui nesta noite. A partir do verso de número 13. Verso de número 13. Então, Mateus, capítulo 5, verso de número 13 a seguir. A epígrafe do texto diz: o sal da terra e a luz do mundo. Nos diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, restaurá-lo-á, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então eu quero pensar um pouquinho aqui, com cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, todos que estão aqui nesse momento, né, no ao vivo, aqueles que vão ver, né, esse vídeo na nossa página do YouTube. Aproveitando aí, você que está conosco nesse momento, se inscreve no nosso canal. Olha lá, De Ferreira, você já está aí no canal mesmo, aproveita, né? Só dá um clique lá no inscreva-se e está inscrito. E aí também, né, dá aquela clicada no sininho, que é o sininho, todo mundo chama de sininho, né? Porque a cada publicação, então vai ser avisado aí, né, que tem publicação nova. Então se inscreva aí, nos ajude a divulgar esse trabalho, um trabalho trabalhoso, né, do nosso departamento de mídias, que estão aí empenhadíssimos, né, em que possa divulgar, chegar com qualidade, né, Mas vamos pensar um pouco aqui então sobre essa questão, que o Senhor Jesus na realidade, no capítulo 5, ele vai falar sobre várias formas da vida, vários comportamentos em que nós devemos realizar, né? É chamado o sermão das bem-aventuranças, ou sermão da montanha, sermão do monte, enfim. A pergunta aqui é: para quem que o Senhor Jesus estava direcionando a sua fala, os seus ensinamentos, né? Ele estava direcionando a multidões. Se você observar aí o versículo número 1 do capítulo 5, vendo as multidões. Então, está aí, vendo as multidões. Então, exatamente para as multidões a qual ele está falando. O Senhor Deus, ele fala conosco que nós não damos ouvidos. Fala conosco que nós não damos ouvidos. Aliás, não só o Senhor Deus, né? Muitas vezes o pai fala com o filho
não dá ouvidos. Ele até escuta, mas não dá ouvidos. O esposo fala com a esposa e vice-versa. O patrão fala lá com o seu subordinado e ele também não dá ouvidos. E quando isso ocorre, quando nós não atentamos, não prestamos atenção nessas circunstâncias, simplesmente, normalmente acarretará uma dificuldade lá na frente, um problema lá na frente. Eu quero lembrar até a fala do pastor Anderson Silva, lá de Brasília, né? É que o boleto depois chega para ser pago. O boleto chega depois, quando nós não atentamos aí com diligência, né? E principalmente com as coisas do Senhor. E Jesus, então, ele falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre justiça, sobre perseguição, sobre pacificação, né? E agora, depois que ele dá essas instruções, ele vai agora nos nomear, né? Vai nos condicionar, vai nos mostrar qual é o posicionamento que nós temos que ter. Então ele faz uma comparação aqui com o sal, né? O sal. O sal, é verdade que o sal hoje, né? Hoje nos nossos dias, é um dos produtos mais baratos que existem, né? Mais barato que existe. Normalmente em qualquer rede de supermercado, em qualquer localidade, é um produto que não vai ser exposto, né? Promoção de sal, isso não existe. Normalmente ele está bem lá longe, tem um preço bastante barato, mas isso não era assim nos tempos do Senhor Jesus, porque o sal tinha algumas tinha sua importância, por exemplo, a importância de não só de temperar, né, de dar um gosto melhor para a comida, mas, por exemplo, a carne, por exemplo, era totalmente tomada de sal para que ela não apodrecesse, né, porque não havia refrigeração, não existia freezer na época, nenhuma geladeira, enfim. Então ela servia então para conservar. Lá no início, né, até um pouco depois já do Senhor Jesus, na Europa, por exemplo, o sal era um produto de um valor extraordinário, a ponto de ser trocado por mercadorias de toda parte do mundo, né? E é exatamente a palavra, por exemplo, salário, ela vem exatamente do sal, né? A paga pelo sal era o salário. Então, o sal tinha uma importância aqui fundamental. E aí, então, o Senhor Jesus faz essa comparação, dizendo assim: vocês são o sal da terra. Então, para que ser o sal da terra? E aí ele vai já desde o início advertir, dizendo assim: mas se o sal perder o sabor, como restaurará? Enfim, ele diz assim: não tem como restaurar o sabor de um sal. Uma vez que perdido, está perdido. Não tem como recuperar esse sabor. E aí ele diz assim: e quando há essa perda desse sabor, não serve para mais nada. Não serve. A não ser, exceto, né, primeiro, para ser jogado fora. Porque não tem o que fazer com sal que não salga, né? E o mais doloroso diz assim, ó: exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, que comparação que ele está fazendo conosco? Ele está dizendo que nós precisamos dar sabor para este mundo, né? Ele está dizendo que nós, iluminados por ele, devemos ser esse tempero, né? Não podemos ser
extremamente salgados, né? Mas também não podemos ser insosso, né? Sem sabor. Não podemos ser extremamente, né? Extremista, né? Do cristianismo, aquele cristianismo que tudo é pecado, que tudo está errado, né? Ser santo dos santos, né? Aliás, a Bíblia diz que nós devemos ser santos, não santo dos santos. Então, observe que normalmente quando as pessoas se colocam como santo dos santos, né? Elas se esquecem que elas são humanas e também pecadoras. Também falha, também comete erros, né? Mas também nós não podemos deixar de ser um sabor aonde nós estamos. Muito pelo contrário. Em qualquer segmento que nós militarmos, né, na sociedade, nós precisamos ser este equilíbrio. Nós precisamos ser o agente que vai dar sabor para a vida, inclusive de pessoas que estão desiludidas, pessoas que estão desesperadas. Esse é um tempo de medo por completo, um tempo de desespero por completo, né? Isso. E aqui então o Senhor nos coloca então como o sal. O Senhor nos coloca como alguém, né, que vai fazer com que essas pessoas, né, fazer com que o desesperado possa ser acalentado e possa sair do desespero para entrar num caminho de esperança. Deus nos colocou assim, para vocês terem uma noção de qual a importância, né, desse sal, né? Qual a importância, que o sal, inclusive, ele era oferecido como oferta no altar de Deus. No altar de Deus. Levítico, capítulo número 2. Olha que preciosidade esse versículo de número 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Olha só. Não exclua das suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Então vejamos, minha irmã, meu irmão, em Cristo Jesus, em que posicionamento, né, como sabor nós estamos sendo aqui neste mundo. Que posicionamento nós temos? Nós temos agradado, não estou dizendo agradar o mundo, mas nós temos agradado a Deus com as ações nossas aqui neste mundo? Será que nós temos feito isso? Jesus ainda foi um pouquinho mais longe. Ele caminhou um pouquinho mais e ele falou também de não apenas ser esse sal, né, que precisa dar gosto, porque se não tiver esse gosto não serve para nada. E o mais duro, hein, ainda é pisado por quem? Pelos homens. Pelos homens. Ele ainda vai nos chamar de luz, não de trevas, de luz. Vocês são a luz do mundo. E ele vai dizer assim, ó: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma vez que foi construída no monte, da onde, né, o cidadão tivesse, ele já verificava que ali tinha uma cidade, né? Acontecia muito isso, principalmente no tempo da Grécia Antiga, que é o período que antecede, né? Antecede o período do Império Romano, a qual vai então aparecer a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Então lá tinha as acrópolis, né? As polis que eram sempre edificadas onde?
no lugar alto, né? Porque o lugar alto, ainda que dificultava para o inimigo chegar, se quisesse invadir, né? Ainda mostrava uma questão de fortaleza, né? Mostrava-se que seria um lugar de uma cidade forte, poderosa. E é nesse sentido que o Senhor diz assim: olha, não tem como esconder uma cidade edificada, construída no monte, que alguém não possa ver. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Vamos pensar aqui nos dias de hoje, né? Quando a luz, né? A luz que chega à nossa casa aí da Enel, né? O Enel, alguma coisa assim nesse sentido. Não tem nenhuma certeza que aí na sua casa não tem nenhuma lâmpada debaixo aí da sua cama, por exemplo. Não tem. Aonde que nós, né, colocamos aqui a iluminação? Aqui eu estou utilizando aqui, ó, 2 iluminações aqui que está sobre mim, aqui, coisa, né? Então, quando os meninos colocaram aqui, você pode ver que eles não colocaram aqui no chão, por exemplo. Não, colocaram num ponto alto para que houvesse essa iluminação. Então, ninguém vai pegar uma luz e vai esconder esta luz. E é nesse sentido que o Senhor está dizendo. Ela diz que essa luz, ela é sempre colocada no lugar próprio, apropriado. É mais uma vez que nós queremos pensar. O que está iluminando, né? Será que nós estamos iluminando o caminho? Será que nós estamos construindo um caminho de luz? Primeiro, para que nós mesmos não tropeçamos e nem aqueles que nos observam e nos seguem, né? Será que a nossa luz está brilhando em qualquer segmento da sociedade a qual nós fazemos parte? Hã? Será que as pessoas nos olham como luz, né? E aí o versículo 16, ele vai dizer assim, ó: assim brilhe a luz de vocês, né? O 15, ele vai dizer assim, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E aí o 16, a Bíblia é muito linda, gente. A Bíblia é maravilhosa. Já diria um pastor que eu gosto da Bíblia porque a Bíblia me dá retorno. E é verdade, ela dá retorno. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Diante de quem? Ele está dizendo que é para brilhar a nossa luz diante de Deus? Não. Deus nos conhece. Mas Ele está dizendo que a nossa luz, ela deve brilhar diante dos homens. E olha o que diz: para que vejam as suas obras. As suas obras. O apóstolo Tiago, ele vai fazer uma menção aqui sobre essa questão de obras, né? Porque uma prova viva que nós podemos dar para nós mesmos sobre essa questão de fé é a questão de obras. Então, fique tranquilo que não são pelas obras que nós seremos salvos. Não é pelas obras. Mas é certeza de quem realiza obras, esse adquiriu fé, teve a sua fé aumentada em Deus. E aí o apóstolo Tiago diz assim, lá no capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim: se um irmão ou irmã tiver necessidade de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, esqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, que adianta isso?
né? Então, é como dizendo, ver o necessitado e não estender as mãos, né? Não estender as mãos. As Escrituras vai nos dizer que aquele que sabe fazer o bem, ou melhor, aquele que pode fazer o bem, aquele que tem condições de fazer o bem e não faz, esse peca. Então, ver alguém necessitado e, vamos dizer assim, fazemos uma oração, né? Vemos alguém com o estômago vazio e apenas fazermos uma oração, que é de suma importância, oração, sem dúvida nenhuma, mas não estender as mãos dentro da necessidade, dentro das possibilidades, é um ato que foge de algo que se chama fé. E ele vai dizer assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, Tiago vai ser muito claro, ela é morta, como dizendo, não existe. E Jesus vai dizer, brilha a luz de vocês diante de quem? Dos homens. Dos homens. Para que vejam as suas obras, olha, as obras que nós, seres humanos, vou dizer assim, nossos crentes, né? Para que possam ver essas boas obras. E qual é o intuito dessas pessoas verem essas obras? Glorificarem o Pai de vocês. Olha que interessante. As pessoas veem, né, as obras realizadas, claro que sempre no mesmo propósito, que é aquele propósito de glorificar e bendizer ao Senhor, né? Um dos textos mais maravilhosos da Bíblia Sagrada, eu já falei várias vezes, não tem problema, vou repetir porque está na Bíblia, é ver João Batista, quando alguém pergunta para ele, tu és o Cristo? Ele diz, não, negativo, eu sou uma voz que clama no deserto. E aí ele ainda vai dizer assim, e importa mais uma coisa, né? Importa que ele cresça. Importa que eu diminua, mas que ele cresça. Então que essas obras, né, que nós possamos realizar, é para que ele cresça. E é o que diz o texto. Aqueles que veem as obras realizadas, eles vão glorificar. Se você tiver com a Bíblia aberta, depois você dá uma verificada, olha o que diz assim, ó. Vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Observe que são pessoas que nem têm o conhecimento do Pai, mas com a ação nossa, com a ação da igreja, né? Aliás, a igreja foi colocada na terra, né? A razão de a igreja ser colocada na terra não foi, eu até penso que nem foi para ficar fazendo cultos, né? Não, isso é tudo importante, isso é tudo, tem claro a sua grande importância, mas a igreja foi colocada na terra para anunciar um Cristo vivo, para anunciar que existe uma esperança para aqueles que estão desesperados. E Deus está contando com quem para anunciar essa esperança? Como vamos ver aqui, nós como os discípulos do Senhor, nós como os dispenseiros das boas novas do Cristo vivo. Então, as pessoas que até não conhecem a Deus, mas elas vão glorificar o nosso Pai, como diz o texto aqui, o nosso Pai, através da nossa realização como igreja. E ele diz assim, que está nos céus. A incumbência nossa, a incumbência é abençoar vidas. Então, deixa eu aproveitar aqui,
e dizer: lembre-se, Deus nos deu uma casa linda para nós nos reunirmos, para nós glorificarmos a Ele, para nós recebermos os ensinamentos dele. E nós não podemos ser egoístas, já que nós recebemos essa dádiva, esse presente que Deus nos deu. A bênção do Senhor, ela não pode paralisar em mim, não pode paralisar em você. Outras pessoas precisam ser alcançadas. Outras pessoas também precisam também vir, precisam estar também participando e ser participante dessa bênção que é a palavra do Senhor. Então, que cada um de nós podemos estender as mãos aos necessitados, que nós possamos bendizer inclusive a casa que Deus nos colocou, e que nós possamos então, através da instrumentalidade de cada irmão, de cada irmã, que Deus tem colocado nessa casa e diversas outras casas, pessoas serem alcançadas, e que as obras realizadas por nós em Deus sejam obras que vá glorificar ao Pai, inclusive pelo aquele que não conhece o Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos então ser um sal, nós precisamos ser um bom tempero, e nós precisamos andar na luz, como diz as Escrituras, como Ele andou. Deus seja louvado.